Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma proposta de redação elaborada por mim e a correção da redação de um dos meus alunos. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Como eu já comentei com vocês em vídeos anteriores, primeiro eu trago os textos e depois as instruções para a produção da redação. Então, nós temos aqui o primeiro texto em relação à notícia. São Leopoldo é a segunda cidade do Rio Grande do Sul com mais feminicídios em 2024, aponta a Polícia Civil. Então, há uma notícia aqui em relação a esses dados de feminicídio, né? E o site que foi tirado essa notícia. Se vocês quiserem ler ela, é só pausar o vídeo e fazer a leitura. No texto 2, nós temos: Polícia Civil participa da Operação Chamar no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio. Também é então o texto em relação a isso. E o terceiro texto, que é: Polícia Civil e Brigada Militar instalam primeira tornozeleira eletrônica do projeto Monitoramento do Agressor. E aí também há um relato ali, uma notícia em relação a essa informação. Por último, então, como eu comentei, as instruções. Elabore um texto dissertativo argumentativo com extensão mínima de 35 e no máximo 50 linhas. Com um ponto aqui importante, né? Como eu também já comentei em vídeos anteriores, pode variar, né, a quantidade de linhas, né, dependendo aí do edital, depende muito das instruções, né, que vão ser para o concurso em si. Mas pode ser de 30 linhas o número máximo ou 50. Eu me baseei na última prova, né, do concurso da Polícia Civil que aconteceu lá em 2018. Então, eu, baseada nessa proposta, né, de redação que foi aplicada no último concurso, o máximo de linhas era 50. Então, eu mantive esse mesmo número, né? E aí, nós temos o tema, que é o seguinte: o papel da Polícia Civil no combate à violência doméstica e familiar. Então, um ponto de atenção bem importante aqui nessa frase temática é que não é só sobre feminicídio, é a violência doméstica e familiar. Então, esse é um detalhe muito importante na interpretação dessa frase temática, né? Então, qual é o papel da Polícia Civil no combate dessas violências? A doméstica e a familiar, né? Então, para além, claro, a gente sabe que violência doméstica é a violência contra a mulher ali, mas é para além disso, né? Também a violência familiar. E aí o texto de apoio em relação a essa construção da redação. Após a leitura dos textos motivadores, solicitamos sua reflexão acerca do tema, o papel da Polícia Civil no combate à violência doméstica e familiar. Analise as responsabilidades da corporação frente ao aumento de casos de violência contra mulheres, crianças e idosos e os desafios enfrentados no acolhimento das vítimas e na punição dos agressores. Oriente o seu texto a partir das seguintes questões: quais medidas a Polícia Civil pode adotar para aprimorar o combate da violência doméstica? Então, lá no texto, precisa ser respondido essa pergunta em relação a quais medidas a polícia pode adotar para aprimorar o combate. E como garantir maior segurança e apoio às vítimas durante e após o processo investigativo. Então, nós temos essas duas perguntas aqui que precisam, né, estar respondidas lá no texto da redação, certo? Lembre-se de que a dissertação deverá apresentar ideias organizadas de acordo com a norma culta, a língua escrita, fundamentada em argumentos consistentes. Agora, bora para a redação do meu aluno. Como título, nós temos Prevenção e Conscientização. Um basta nas violências domésticas e familiares. Ótimo, aqui já tem, né, um basta no sentido de posicionamento, né, se quer que isso seja
né, acabado, perfeito, e também tem a ação ali de já citar, né, os pontos que estão lá na própria frase temática, né, violência doméstica e familiar, justamente para lembrar que é sobre isso que precisa ser dito, né. E aí nós temos então o ponto ali, prevenção e conscientização. Tá bem, precisa só cuidar para não fugir muito do ponto que é o tema, que é sobre o papel da Polícia Civil, né, em relação à violência doméstica e familiar. Então a gente precisa ter bastante atenção para não tangenciar e enfocar só em falar sobre a prevenção e conscientização e não nos demais apontamentos em relação a isso, tá bom? Em relação ao tema, certo? Seguindo aqui, nós temos então como introdução. Sabemos que os índices de feminicídios são altíssimos e, infelizmente, ano após ano só aumentam. Muito cuidado com essa construção, tá? Muito superficial, né? E com também o sabemos, ele transmite muito essa questão de senso comum. Quem sabe? Será mesmo que todos sabem sobre os índices de feminicídio? Será que realmente essa informação é de todos? Né? Ah, mas hoje no mundo digital, como a gente está, né, é muito provável que todo... Não, a gente não pode concluir isso. A gente não consegue afirmar que todos sabem. Além disso, há um outro ponto, né, para além de uso do senso comum, que não é o ideal para a tua construção, a gente tem o sabemos na conjugação aí em terceira pessoa e que não é também o ideal numa construção em que a banca ela não cita que é permitido, né? Então a gente tem que usar a impessoalidade, né, num cenário, por exemplo, de sabe-se que, né, a gente não coloca nem em primeira e nem em terceira pessoa a construção aí das conjugações, dos verbos nesse texto dissertativo argumentativo quando não é solicitado pela banca, né, quando a banca não deixa nada explícito em relação a isso, ou implícito mesmo, né, a gente não constrói os textos com pessoalidade, a gente deixa de maneira impessoal, tá bem? Então, esses dois pontos aqui, para além do sabemos conjugado, que não é o ideal, a gente também não pode considerar o senso comum aí para construir a nossa contextualização, né? Então, a gente não é interessante. O ideal para uma contextualização é tu trazer uma alusão. Então, por exemplo, né, os índices de feminicídios aumentam ano após ano, né? Então tu traz isso para trazer uma contextualização para a ideia, mas tu não traz essa pessoalidade e não fala que todos sabem ou que sabe-se sobre isso, não, tá? E tu só traz esse dado para trazer a contextualização, mas não dessa maneira, perfeito? Um outro ponto aqui é o infelizmente, excelente, né? Você já traz aqui uma palavra de juízo de valor, isso é bem positivo para tua construção, porque aí tu tá se colocando em relação a essa informação, essa alusão que tu tá trazendo. Só a maneira que se trouxe que é preciso ajustar, certo? Em relação a outro ponto, é a maneira que você separou os parágrafos, tá bem? O que a gente tem? Tem muitos parágrafos aqui e não é o ideal. Por que não é o ideal? Né? Porque o texto dissertativo argumentativo ele espera que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá bem? O que pode ter mais? Desenvolvimentos. Aí a gente pode ter 2 parágrafos de desenvolvimento, no máximo 3, considerando aqui que é um texto que deve ser redigido em até 50 linhas, né? Talvez articular em 3 parágrafos de desenvolvimento possa acontecer. Eu não oriento, né, em 3 parágrafos, porque pode sim acabar se tornando muito redundante, né? Ficar forçando linhas ali para argumentar um outro ponto que não foi apresentado. Então, a maneira que tu articula esse terceiro texto de desenvolvimento pode acabar trazendo aí uma certa repetição para o teu texto que não é interessante, tá bom? Então, eu sempre sugiro que seja um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. E essa é a estrutura ideal que a gente tem, ou seja, no total do teu texto serão 4 parágrafos, no máximo, como eu falei, 5, porque vai ter 3 de desenvolvimento. Mas para ter 3 de desenvolvimento, tu precisa de 3 argumentos, porque tu precisa defender no D1
um argumento, defendendo de dois outro e no três outro, né? Então essa construção precisa estar muito bem articulada para você não ficar se repetindo e aí o teu texto acabar se tornando muito confuso e aí ser bastante penalizado pela banca, tá bem? Então, o foco é essa construção. A estrutura do gênero dissertativo argumentativo é essa. Então, você precisa se ater a isso, certo? Considerando que esse aqui ficaria para cá, né? Essa construção aqui viria para cá, a gente tem o cenário ideal é chegarmos a 0 agressões ano. Aqui faltou a preposição, né? Não estamos falando aí com informalidade, aqui precisa estar bastante formal, então bastante cuidado com essas construções, tá? E coesão, coerência, clareza, a maneira aí lexical que precisa ter para a construção. Então, o cenário ideal é chegarmos a 0 agressões por ano. E para isso, né? Isso porque tu tá retomando algo que tu já disse, né? Então, é isso com 2 S. Isto é quando tu vai apresentar na próxima oração, na próxima frase, tu vai apresentar alguma coisa, tá? Algo futuro. E isso é para algo que vai ser retomado. Para isso, medidas firmes, radicais e cirúrgicas precisam ser tomadas e aplicadas. O que a gente tem também aqui com bastante cuidado? Radicais. Essa palavra aqui, ela é muito radical, ela é muito extrema e isso tem que ter bastante cuidado. Por quê? Porque a banca pode considerar, dependendo da maneira que você articula essa radicalização aqui, ferir os direitos humanos. E aí você acaba zerando a tua redação. Então, bastante cuidado com essas expressões extremistas, tá? Eu sugiro que não utilize nas tuas produções, sabe? Evita sempre, articula de uma outra maneira, né? Medidas firmes e cirúrgicas já seria excelente, não precisaria aqui do radical, tá? Precisam ser tomadas. Por que precisam ser e não serem, né? A questão de concordância aqui com o verbo, né? E aí o sujeito aqui, medidas, já tá concordando com precisam. O precisam já tá ali com essa concordância adequada. Então, aqui, o ser, ele manteria no infinitivo, né? Com essa terminação ar, erir, é o infinitivo do verbo. Então, ele não precisaria estar conjugado, tá? Ele não deve ser conjugado. Tomadas e aplicadas. Qual é o outro ponto em relação a isso? A gente ressenta no segundo parágrafo e tu já tá colocando o cenário ideal. E essas construções de cenário ideal, ela fica muito mais para os fechamentos dos parágrafos de desenvolvimento, né? E aí, porque você vai lá, argumenta, fundamenta e aí fecha com o cenário ideal. E não já no segundo parágrafo, início aí da tua construção. Além disso, né, se considerarmos que ele estaria aqui ainda na tua introdução, ele também não estaria articulado, visto que o objetivo depois da contextualização de uma introdução é a tese, né? É o que você pensa sobre o papel da Polícia Civil, né, em relação a violências domésticas e familiares. Então, voltando, né, tem que se ater bastante ao tema, à frase temática. O objetivo aqui não é falar só sobre as violências que acontecem, é falar do papel da Polícia Civil em relação a isso, tá bem? Aqui nós temos, então, no terceiro parágrafo, a Polícia Civil e demais órgãos competentes têm que adotar. E aí, esse tem também é um ponto de atenção que a gente precisa ter nessa construção, né? Esse tem, ele acaba trazendo um pouco de informalidade também para o teu texto, porque isso é muito no cotidiano, no dia a dia, a gente tem essa linguagem informal, né? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Aqui eu sugiro a ideia de a Polícia Civil e demais órgãos precisam adotar estratégias práticas, e aí trazendo mais formalidade para o teu texto, tá? Estratégias práticas de prevenção e conscientização da população acerca da gravidade do tema. Tá bem, eu entendi o que tu quer dizer, mas novamente você já está colocando uma sugestão do que precisa ser feito. E lembre-se que o intuito aqui do texto dissertativo argumentativo é você estruturar uma argumentação para comprovar por que isso é importante. Por que essa conscientização e prevenção, por que a Polícia Civil tem que ter esse papel? Para além de ela criar estratégias, qual é esse papel dela, né? Então precisa também ter bastante atenção a isso para não
tangenciar aí o tema, tangenciar a ideia do que foi pedido pela banca, certo? Vamos voltar para o tema para a gente rever as perguntas que são solicitadas. Olha só, aqui embaixo a gente tem, deixa eu limpar de novo só para a gente rever, é a relação de que quais medidas, né, a Polícia Civil pode adotar para aprimorar o combate à violência doméstica, né? Então, de que maneira que ela pode aprimorar? Com conscientização e conscientização e prevenção, ok, mas de que maneira, né? Como que ela vai adotar isso? E como que tu vai argumentar dessa maneira? Você precisa comprovar isso, da importância dessa ação, para que o papel da Polícia Civil, ele realmente combata a violência doméstica e familiar. Então, é para além, mesmo que você use, sim, esses pontos de prevenção e conscientização como medidas que ela precisa adotar, mas você precisa articular de que maneira isso vai ser aplicável, né? Como que isso vai ser construído ali e fundamentado. E por que que isso precisa ser adotado? Por que que essas informações? Mas eu coloquei lá em cima que é por causa dos índices, mas você não pode utilizar a mesma alusão da introdução para os teus repertórios estratégicos para argumentar nos teus desenvolvimentos. Então, é muito importante tu manter essa articulação e trazer mais repertórios de conhecimento para comprovar. Não é suficiente usar sempre o que tu iniciou o texto, que foi a alusão lá dos índices de feminicídio. Além disso, né, o índice de feminicídio, ele cobre só a primeira parte, que é a violência doméstica. Mas lembrando que, né, para além da violência contra a mulher, crianças e idosos. Então, é no contexto familiar, né? Então, não é só sobre feminicídio. Então, esse repertório que você utilizou lá no primeiro parágrafo, ele não comprova, né, não valida os demais parágrafos. Você precisa trazer novas informações, novos dados, novas fontes aí para comprovar o teu argumento, tá bem? Voltando aqui para o teu texto, nós temos o seguinte: exemplos de medidas para conscientizar são palestras e informativos nas escolas, empresas, vias públicas, internet e veículos. Também você está dando exemplos, ok, em relação a isso, mas é para além disso, né? Não basta só exemplificar como ela, a maneira, né? Vai trazer aqui o como, né? São por meio de palestras, informativos nas escolas, só que daí tu se ateve muito aonde vai ser. Vai ser na escola, vai ser na empresa, vai ser via pública, vai ser na internet, vai ser veículos de comunicação, muita coisa. O ideal aqui na exemplificação é trazer no máximo três, não precisa de muitos, tá? Então, mesmo trazendo aqui o como vai haver essa medida de conscientização, você também ainda não comprovou, né? Ainda se manteve muito no foco de como fazer agora aqui, né? Nessa construção, aqui foi o que fazer, aqui foi o como fazer, mas não teve muitas informações em relação a esse problema até o momento. E a gente já tá no quarto parágrafo, né? 1, 2, 3, quarto parágrafo. E ainda não há uma argumentação comprovada, uma argumentação validada aí pro ponto de vista em relação ao papel da Polícia Civil no combate das violências domésticas e familiares. Seguindo aqui, nós temos sobre prevenção. Olha só, essa construção também ela é muito informal, né? Como trazendo assim, agora a gente vai falar sobre prevenção, né? E também tem que ter bastante cuidado. Não vi nem até o momento a articulação por meio dos elementos coesivos, sob esse viés, nessa forma, nesse sentido, sob essa ótica, né? Cadê os elementos coesivos para articular os teus parágrafos, para mostrar que eu não estou fazendo caixinhas de respostas, eu estou construindo um texto dissertativo argumentativo e ele tem que estar totalmente coeso. Então, os elementos coesivos precisam aparecer. Sobre prevenção, atitudes drásticas e radicais. Olha aqui o radical, viu? Porque não pode, porque não é bem assim, né? Esse radical, ele acaba ferindo de alguma forma. Muito importante ter esse cuidado em relação a isso. Precisam ser melhoradas, né? Então, atitudes drásticas precisam ser melhoradas.
né? Esse drástica também não é interessante, né? Então, ações precisam ser melhoradas e ou aprimoradas. E ou também não, né? A gente também não constrói dessa maneira, porque melhoradas é sinônimo de aprimoradas, né? Tu melhora, tu aprimora. Isso já são sinônimos, então acaba se tornando redundante essa construção, né? Tais como monitoramento 24 horas do agressor, rapidez e cumprimento da sentença. Olha só, de novo, trazendo muitos elementos para justificar o como isso vai acontecer. Então, de novo, máximo 3 para essa construção, tá? Fora que ela precisa estar dentro de um parágrafo em que primeiro houve o tópico frasal, né, considerando o padrão da estrutura dissertativa argumentativa, olhando lá para o parágrafo de desenvolvimento. Ele precisa começar com um elemento coesivo, então, em primeira análise, é válido considerar as ações de prevenção, né, para inibir, né, ou para fortalecer o papel da Polícia Civil no combate, tarará. E aí tu vai fazer esse ponto aí do tópico frasal. E aí depois tu vai fundamentar para comprovar, trazer um dado, uma fonte, algo, né, um argumento de autoridade, que é um psicólogo, um filósofo, alguém aí que comprove esse ponto de que é importante ter essas ações de prevenção, e aí depois tu vai usar o como essa prevenção vai acontecer, e aí vai ter o parágrafo também, o período de fechamento para fechar esse parágrafo de desenvolvimento. E aí dessa forma, com essas prevenções ou desta maneira, as vítimas serão protegidas, enfim, né? A gente pode pensar aí como você precisa articular aí para fechar o teu parágrafo de desenvolvimento. Não basta só trazer sugestões de como isso vai ser praticado, porque isso mostra que você tem bastante pensamentos em relação a isso, né? Tu tem bastante criatividade em relação a pensar, orientar, vizinho, agressor, denunciar, toda essa estratégia aqui, mas isso não é suficiente para um texto dissertativo argumentativo, tá bem? Para garantir total apoio às vítimas, é necessário ouvir, entender a sua posição e agir de maneira assertiva para cessar as agressões e principalmente, o principalmente isolado aqui, né, porque tu usou a vírgula aqui, se não tivesse essa vírgula não precisaria da anterior, mas como tu usou aqui, ela também precisa ser isolada, tá? Então, principalmente, o advérbio precisa ser isolado. Não acontecerem nunca mais. Vamos de novo. Para garantir total apoio às vítimas, é necessário ouvir, entender a sua posição e agir de maneira assertiva para cessar as agressões e, principalmente, não acontecer. Ficou também um pouco informal essa construção aqui, até porque também não podemos usar, não é aconselhável, na verdade, né? Pode, mas não é aconselhável usar elementos aí de a pontuação de exclamação, né? Isso, a maneira que tu impõe isso no teu texto deve ser por meio das palavras, né? E a pontuação aqui, ela normalmente fica com um ponto final mesmo, né? É mais comum a gente ver pontos de exclamação e de interrogação, inclusive, no gênero artigo de opinião, que não é o caso aqui, né? Então, também bastante atenção a essas colocações e atenção a esses pontos, tá bom? Considerando isso, vamos pensar em relação a essa reconstrução aqui. Como sugestão de reescrita, eu tenho o seguinte: para garantir total apoio às vítimas, é necessário ouvi-las. E aí, esse ouvi-las vai retomar as vítimas, né? Então, é necessário ouvir. Ouvir quem? As vítimas. Então, usar aí o pronome oblíquo é muito importante também para essa retomada. Entender sua posição, e aí o a sua não precisa, porque o sua já está retomando as vítimas, né? Entender elas e entender a posição delas em relação a isso e agir de maneira assertiva para cessar as agressões e principalmente evitar que voltem a ocorrer. Então, a sugestão aqui para reconstrução desse trecho final aqui, em vez de não acontecerem nunca mais, seria evitar que voltem a ocorrer, né? E assim a gente tem uma articulação um pouco mais organizada para mostrar clareza nas ideias, certo? Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. No penúltimo parágrafo nós temos: é válido também incentivar e encorajar as vítimas a sempre denunciarem e jamais se calarem mediante a quaisquer
problema. O que a gente tem aqui? O mediante, tá? Ali também é atenção à adequação do termo. Aqui é diante, porque mediante é por meio de algum lugar, e na verdade aqui não, é em situações, né, que pode acontecer, algum problema pode acontecer. Então é diante, né, de quaisquer problema, tá? Então bastante atenção a isso também. Um outro ponto aqui é que há uma repetição dessa expressão, quaisquer problemas. Você já havia repetido aqui em cima, ó, quaisquer problemas. Então, também bastante cuidado para não haver essas repetições de expressões que já foram utilizadas, né? É muito importante que você traga outras, varie nessas construções para mostrar uma ampliação, que você tem um vocabulário ampliado, né? Uma ampliação vocabular, tá bom? Fechando aqui, a gente tem um pois sim, né? Cuidado também com essas construções pouco formais. Né? O conectivo de fechamento é o assim, né? Então a gente não precisa do pois aqui. Assim fará com que outras mulheres sintam-se seguras e confiantes na justiça para buscarem ajuda. O que a gente tem aqui? Mulheres. Focou só no feminicídio, focou só nelas, né? E embora sim, é um ponto muito importante, né? É algo que precisamos sim ter melhorias, precisamos sim melhorar a prevenção e tudo mais, mas o tema era violência doméstica e familiar, né? E aí acabou tangenciando o tema por focar somente num ponto da redação, né, da proposta lá. Então é muito importante a leitura dos textos de apoio, a leitura ali das instruções da redação para que o tangenciamento seja minimizado, né? Porque uma vez que a gente faz a leitura completa dos textos de apoio, a gente lê com atenção o que está sendo solicitado ali nas instruções da redação, a tendência é que a gente reduza o tangenciamento, né? Que a gente tenha plena consciência do que a banca está pedindo, tá bem? Para além disso, o que a gente tem aqui? Olha só, esse quezinho aqui, em relação à colocação pronominal, ele é atrativo. O que isso quer dizer? Então, esse pronome, ele atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, é que outras mulheres se sintam e não sintam-se, porque esse que é atrativo. Então, também sugiro uma leitura, buscar pesquisar informações, né, sobre colocação pronominal. É muito importante para que a tua construção aí esteja de acordo com a gramática normativa, tá bom? Então é isso! Se você gostou deste vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!